Shalom Adonai, Igreja El Shaddai, e todos os amados irmãos da nossa amada igreja, Pastor Gerson, hoje trazendo mais uma mensagem para a vossa edificação, para vosso elevo espiritual, para compartilhar aquilo que analiso, aquilo que pesquiso, aquilo que estudo, aquilo que aprendo e aquilo que o Espírito me inspira para trazer até você, para que você possa analisar, se edificar e fortalecer. Entendendo sempre que o mais importante não é o que conhecemos, mas aquilo que praticamos do que conhecemos. Isso vai ser sempre o mais importante na nossa vida. Hoje eu quero trazer uma palavra até você, subordinada ao seguinte tema: decisões que mudam histórias de vida. Josué, capítulo 24 e 15 diz: mas se vos parece mal ao servir ao Senhor, escolhei hoje, decidam hoje, a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos que a decisão firme, a decisão fiel de Josué muda a sua história, faz com que Josué seja conhecido como um servo submisso, como um servo obediente, como um servo leal, porque em sua vida ele soube administrar de forma inteligente, de forma sábia, as suas decisões em momentos, em circunstâncias da sua vida. Querido, guarde o que eu vou dizer. Decisão define o nosso destino. A qualidade de nossas decisões vão definir a qualidade do nosso destino. Decisões definem a qualidade da nossa existência, da nossa vida cotidiana. Decisões, amados, decidem a nossa história. Decisões decidem a nossa eternidade. Se será uma eternidade com Deus ou será uma eternidade sem Deus. Decisão é você esquecer o passado e se mover de forma determinada em direção ao futuro. Decisão, meu querido, é se mover para que algo de novo venha acontecer na sua vida. Porque decisões vão decidir ou definir se vamos viver em Deus ou se não vamos viver em Deus. Por isso, nunca reclame do que você é hoje, porque você é hoje resultado do que você foi ontem. Tem gente, meu amado, que reclama do que é hoje, mas não dá um passo para a mudança e para melhorar o seu amanhã. Vai continuar sendo sempre o reclamão de hoje, porque não tem força, não tem ânimo, não tem decisão firme de transformar as suas atitudes em decisões firmes para mudar o seu futuro, para mudar o seu amanhã. Se você não decidir mudar suas ações hoje, o seu amanhã será o mesmo de hoje, porque decisão define a nossa história. Para que você viva os sonhos da sua vida, você precisa deixar a vida que você leva. Se você quer viver os sonhos que você sonha para a sua vida, você precisa deixar a vida que você leva. Porque se não houver uma mudança da vida que você leva, você nunca vai alcançar os seus sonhos que futuramente você deseja para a sua alma. Decisão, queridos, estão ligadas a todas as áreas da nossa vida. Ou seja, tem a ver com posicionamentos, com tomada de posições.
com expectativas, como você pensa, como você ora, como você busca Deus, com a forma de como você confia em Deus. Decisões estão ligadas a todas as áreas da nossa vida. Você está aqui porque você decidiu estar hoje ouvindo este vídeo e esta pregação, ouvindo esta palavra de Deus. E ouvir esta palavra de Deus é o primeiro passo para a sua mudança. Mas caminhar na prática desta palavra é o que vai definir até onde você vai chegar como um servo de Deus, como um cristão e uma pessoa que declara ter Deus no seu coração. Hoje muitos só ouvem a Deus, mas não decidem praticar o que ouvem. Estão caminhando em círculos e o pior, não percebem que estão caminhando em círculos. Estão vivendo uma vida de aparência e não percebem que acham que são obedientes, mas na prática são desobedientes. Por isso, todas as nossas decisões precisam partir de um pressuposto. Deus me deu uma direção. E se Deus me deu uma direção, eu preciso me mover a partir do que Deus me ensinou, a partir do que Deus me direcionou. Tem muita gente cansada porque se move a partir daquilo que Deus não falou e daquilo que Deus não ensinou. Tem muita gente frustrada porque entende o que Deus falou, mas não tem ousadia para colocar em prática o que Deus falou. Agora, querido, entenda uma coisa, é impossível alguém praticar o que Deus ensinou e não viver as promessas que Ele prometeu. Entenda, meu irmão, suas decisões que vão definir se as promessas de Deus vão ou não cumprir em sua vida. Hoje existem pessoas com potenciais incríveis, possuem dons, possuem ministérios maravilhosos, mas não alcançam o melhor de Deus porque não conseguem se posicionar diante da prática, dos ensinos e da direção de Deus para suas vidas. Têm carisma, louvam com a bênção, pregam com a bênção, têm o dom de discernimento do Espírito, têm o dom da ciência, têm o dom da sabedoria, têm o dom do milagre, têm o dom da fé, têm o dom de curas, têm o dom de falar em línguas, têm o dom de profecia, têm o dom de interpretar línguas, têm o dom de apóstolo, têm o dom, querido, de profeta, têm o dom de evangelista, têm o dom de pastor, têm o dom de mestre, mas não consegue colocar em prática as diretrizes e então vive uma vida de miséria, vive uma vida de aparência, vive uma vida construída a partir, querido, dos dons espirituais, sem ter em sua vida os verdadeiros frutos que conduzem a pessoa à vida eterna. Isso é muito triste. Eu quero falar hoje sobre decisões que mudam histórias de vidas. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus abre caminhos, Deus abre portas, Deus te dá visões de futuro, mas é você que decide seguir ou não, entrar nessa porta ou não, confiar em Deus ou não. Por isso que decisões são tão importantes na construção de nossas histórias. Você quer ver um exemplo claro disso? Quando Jesus chama os seus discípulos, eles não mereciam aquilo. Mas sabe por que suas histórias foram mudadas? Porque eles decidiram responder àquele chamado. Tem pessoas que Deus chamou para viver milagres, tem pessoas que Deus chamou para viver promessas, tem pessoas que Deus chamou para andar sobre as águas, tem pessoas que Deus chamou para derrubar gigantes, mas porque decidiu ficar na posição que está, não consegue viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. Eu quero te dizer, se Deus te prometeu algo e não aconteceu, nesta equação, meu querido, você precisa entender que nossas decisões podem e talvez ser a causa dos atrasos espirituais das promessas de Deus na sua vida. Se Deus te prometeu alguma coisa, nessa equação você pode ter certeza que o erro não está em Deus. Normalmente o erro está em nossas escolhas. Tem gente que diz, estou chateado com Deus, porque Ele me prometeu e não cumpriu. Irmão, nesse processo você pode ter certeza que a parte que falta não é de Deus, mas normalmente é a sua.
Hoje encontramos muitas pessoas com ousadia para se lançar em abismo, para se lançar no lamaçal do pecado, para se lançar no adultério, na prostituição, na vida libertina, na vida descompromissada, mas não tem ousadia para se lançar em Deus. Tem ousadia para até alcançar um dom espiritual de Deus, mas não tem ousadia para se lançar em Deus, para ser uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de água. As nossas decisões, querido, expressam quase sempre o estado de como está o nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. O que aprendemos aqui? Emoções doentes levam a decisões doentes. Emoções em desordem levam uma existência à desordem. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é ele que vai definir muito a sua história de vida. Quando Mandela ficou 20 e poucos anos preso, quando ele é solto, perguntam para ele: Mandela, o que você vai fazer com as pessoas que fizeram esse mal para você? Você vai se vingar? E ele diz: enquanto eu estava preso, algo falou ao meu coração. Se eu saísse desta prisão e não esquecesse das coisas e os males que me fizeram, eu iria sair de uma prisão e eu ia entrar em outra. Tem pessoas que hoje estão aprisionadas pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, pelo desejo de vingança. Mas hoje você pode tomar uma decisão de se deixar Deus fazer uma faxina emocional na sua vida, tirar de toda a tua estrutura emocional tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que atribula, tudo aquilo que te perturba. Quando Deus diz guarda seu coração, Ele quer dizer, antes de você ganhar o mundo, deixe-o mudar o seu interior primeiro. Antes de você querer dizer a todos como se deve fazer, deixa Deus te ensinar como Ele quer que você faça e não venha fazer do seu jeito. Amados, não é o que sabemos e nem o que conhecemos que muda a nossa história de vida, mas aquilo que fazemos com o que sabemos. Todas as vezes que eu adio uma decisão, eu posso estar adiando um milagre para a minha vida. A mulher do fluxo de sangue decidiu romper aquela multidão para tocar nas vestes de Jesus. O cego Bartimeu decidiu gritar mais alto do que todo mundo para ser curado de sua cegueira. 4 homens decidiram levar um paralítico até Jesus, descendo ele por um telhado, superando todos os obstáculos para seu amigo ser curado. Decisões mudaram histórias quando Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. José mudou sua história quando decidiu não aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar. Moisés decidiu obedecer a Deus e a revelação de Deus para a sua vida. E no momento em que desobedeceu, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. As nossas decisões vão definir aquilo que vamos viver em Deus ou não. Pare de reclamar e colocar em outros a responsabilidade que é sua. Pare de reclamar sobre decisões que você não tomou na vida e por ter não tomado na vida hoje você sofre. Pare de reclamar das circunstâncias. Supere com decisões firmes em Deus. Existem muitas decisões que tomamos erradas e depois queremos espiritualizar dizendo que é vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que Sansão virasse palhaço nas mãos dos filisteus, não, irmãos. Mas foi o que ele decidiu quando decidiu dormir no colo de Dalila. Não era da vontade de Deus que Davi, como pai, fosse um fracassado, a ponto de um irmão chamado Aminão estrupar sua irmã Tamar. Mas foi Davi que decidiu ficar no palácio, quando era para ter ido para a guerra, e com isso adultera, e através do adultério assassina
o seu melhor guerreiro, fazendo com que Deus viesse o punir. Não foi Deus que removeu o trono de Saul, mas foi Saul que decidiu desobedecer e realizar um sacrifício que só o sacerdote e o profeta Samuel poderia fazer. Por isso, entenda que nossas decisões estão ligadas diretamente à nossa história e destino. Pare de perguntar por que as promessas de Deus não acontecem na sua vida, mas pergunte o que eu preciso fazer para que essas promessas venham a acontecer. Quando você faz essas declarações, você entende isso, querido, Deus começa a trabalhar em sua vida. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalé. Que Deus abençoe a todos.